Bruno perguntou, Marcos, você é liberal austríaco? Eu sou um leitor do liberalismo austríaco, não tão aprofundado quanto eu gostaria de ser. Já li, sei lá, 6, 7 livros. Introdutórios, não os livros mais aprofundados sobre a escola austríaca. Meu escritor favorito, Friedrich Hayek, tá? Mas já li Mises, já li Rothbard, já li um pouco de Hopper. Agora, eu não me considero, porque assim, se eu for falar com um liberal austríaco aqui, sem ter profundidade de leitura, pode chegar alguém aqui para mim e apontar algumas coisas sobre a escola austríaca que eu não conheço. Eu vou me colocar numa saia justa de forma completamente desnecessária. Aliás, quem já leu Rothbard, a gente pode falar sobre isso, porque o primeiro livro que eu li do Rothbard eu adorei. O que o governo fez com o nosso dinheiro. Vou pegar aqui para vocês. O que o governo fez com o nosso dinheiro? Que é leitura obrigatória para quem quer falar sobre políticas monetárias, tá? O segundo livro que eu li dele, eu também adorei, Anatomia do Estado, um livretinho. Já o terceiro livro que eu li dele, A Ética da Liberdade, eu já encontrei algumas questões que comecei a discordar. Letícia Guerra falou, sobe aí, oi, moço. Eu subo, mas é porque você tem que pedir, eu acho, né? Como que normalmente as pessoas pedem aqui, vamos lá, Letícia, vamos tentar aqui. Follow. Te mandei um invite. Do Raig em casa, meu mestre é Mises. Boa, Bruno, boa. Fala, Letícia, tá na escuta? E aí, moça, tudo bem? Oi, tudo bom? Calma aí que eu preciso arrumar um Oi? apoio. Calma aí que eu preciso arrumar um apoio pro meu celular. Ah, Queria falar sobre esse primeiro ponto dos direitos. Eu vi que você é formado em administração, é administração de empresas, no caso. Exato. Tá. E onde você se formou? Na PUC, Rio de Janeiro. Ótimo, uma ótima universidade. Beleza, é porque assim, eu gosto muito de conversar com pessoas de humanas, porque assim, nem todas as pessoas de humanas têm essa compreensão, né? Mas ciências humanas são ciências. E, enfim, Claro. tem muito estudo, tem muito investimento, tem muita pesquisa por trás de tudo que a gente discute. Eu acho que para a gente começar a debater direitos, a gente precisa entender de onde que vem isso, né? Você sabe quais são os principais autores que falam sobre direitos no Brasil e no mundo? Claro, o meu favorito é Frederic Bastiat. Já leu? A Lei, por exemplo? Tô falando dos clássicos, Eu assim, os lembro. clássicos, qualquer matéria, Esse aqui é um clássico. Isso aqui é um direito, clássico. você tem que ler. Isso aqui é um clássico para você, tá? Biografia, assim, de todo curso mínimo, assim, sobre direito, cidadania, enfim. Se você tem algum argumento, pode falar, Rick. Senão eu explico por que eu escrevi isso aí, se você quiser saber a minha explicação. É porque, assim, o conceito de direitos vem principalmente de um cara que é o Marshall, Thomas Marshall, que ele vai dividir, né, ele vai conceber cidadania como um conjunto de 3 direitos, direitos civis, políticos e sociais. Quando a gente vem para o Brasil, tem um cara que ele é muito importante, de Carvalho, que ele tem um livro que chama Cidadania no Brasil, e que ele vai discutir toda essa concepção de direitos e cidadania. Fato é, o conjunto da academia compreende que os direitos eles se dão nessas 3 dimensões, civis, políticas e sociais. O seu principal argumento é que moradia não é um direito, porque você sai na rua e existem moradores de rua. Isso não significa que não é um direito. É porque a gente está falando de direitos diferentes. Os direitos civis eles são mais facilmente aplicados ao conjunto da sociedade do que os direitos sociais, porque o direito civil é a igualdade perante a lei. Então, se todo mundo for tratado igual perante a lei, é direito civil. Direitos sociais é diferente. A gente está falando sobre tipo assim, é muito mais difícil. Olha só, deixa eu só fazer um contra-argumento aqui. Você garantir que todo mundo tem acesso ao devido processo penal, entende? Tá, olha só, não se prenda na teoria, tá? Vamos falar sobre a prática. Vamos falar sobre a prática. Porque você ter um papel, uma Constituição, garantindo um direito é uma coisa. Agora, a gente observando isso na nossa vida é outra completamente diferente. Então, na prática, a gente sabe que direito à moradia não existe. Moradia, vamos lá, o que é moradia? É o fruto do trabalho, tá? Não existe moradia sem trabalho, obviamente, tá? No momento que alguém vira e fala, eu tenho o direito a uma moradia, o que essa pessoa está realmente falando é, eu tenho o direito ao trabalho de outra pessoa. Agora, eu quero que você me responda isso aí, Letícia. O que é você ter o direito ao trabalho de outra pessoa? Isso daí é escravidão, né? Mas não é sobre isso que se Perfeito. trata. Exato. É isso. Esse que é o problema. O problema todo aqui é a contradição. É a contradição. Você não pode ter um sistema que funcione se o sistema é contraditório. Então, a pessoa que quer um sistema onde a moradia é um direito, mas ao mesmo tempo ela quer um sistema onde não há escravidão, ela está sonhando com uma fantasia, um sistema contraditório, que jamais será colocado em prática. Isso é um argumento ANCAP, que ele é muito ruim. Por quê? Porque o conceito básico tipo assim, o conceito básico
da existência do Estado é a gente criar um contrato entre as pessoas. É para isso que existe o Estado, né? Esse Pronto, então contrato. então você agora já explicou tudo. Eu não assinei o contrato, você não assinou o contrato, então não existe. Se eu não assinei, você não assinou, então não existe esse contrato. Se o conceito básico é esse e o contrato não existe, então está resolvido. Você mesmo já explicou como que eu estou certo, você está errado. Você acabou de provar isso. Você não tá deixando eu falar. Não, eu só expliquei o seu erro. Não, deixa eu terminar de falar. Tem um autor liberal muito clássico, que é o Locke. Ele fala sobre o contrato. Então, Locke, perfeito. Outro autor que fala sobre Direito à contrato. vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Agora é sério, deixa eu falar, deixa eu terminar de falar. Outro autor que fala sobre contrato é o Hobbes. E a gente está falando de um contrato que é um contrato social, não é um contrato escrito, né? O Hobbes, ele vai argumentar que o Estado ele precisa existir, porque a gente tem que criar esse contrato, senão as pessoas vão sair se matando no meio da rua. O Locke vai argumentar o contrário. Esse contrato existe para a gente defender a propriedade privada, etc. Mas, de toda forma, é um contrato social que todas as pessoas assinam quando nascem, porque a gente vive em sociedade, participar da sociedade. Todo mundo assina quando nasce. E para e pensa por um segundo nisso que você falou. Isso faz algum sentido na sua cabeça? A pessoa assina quando nasce? Isso faz algum sentido? Isso não faz sentido, minha querida. Olha só, alguém que você admirava te falou um dia isso aí e você acreditou. Mas isso não faz sentido. Pense no que você falou. Quem que nasce e assina alguma coisa? Isso não existe na prática. Liberais, clássicos. Eu não tô falando, eu não citei nada marxista aqui até agora. Eu não falei nenhum autor de esquerda. Eu não falei Marx. Tudo bem, mas é que as pessoas estão falando no comentário. Todos os autores que eu falei são autores liberais. 100% dos autores que eu citei até aqui são autores liberais. Não, todos eles concordam. Hobbes não é considerado liberal, não. Não, o Hobbes ele é autoritário, enfim. Então pronto. Você já se contradisse de novo. Mas ele não é. Qual foi a primeira coisa que eu te falei? Qual foi a primeira coisa que eu te falei quando você entrou aqui? Não, mas você não deixa eu terminar o raciocínio, cara. Qual foi a primeira coisa que eu te falei quando você entrou? Você não responde a minha pergunta. Olha só, a primeira coisa que eu te falei quando você entrou aqui foi... Olha só, a primeira coisa que eu te falei quando você entrou aqui foi: não se prenda em teoria. O que importa é a prática. Mas você está completamente enjaulada por essa teoria aí que colocaram na sua cabeça. Mas você precisa vencer esse problema que colocaram para você. Te prenderam nessa ideia de que uma pessoa que viveu há 300 anos atrás vai ditar a sua vida atualmente. Não, olha só, não importa. O que importa é a prática, é a realidade, é o que a gente vê no dia a dia. Então eu te coloquei numa situação aí e você até agora não respondeu. Eu te mostrei aqui como que a moradia ela é impossível de existir se você se não tiver trabalho. E para você ter o direito à moradia de alguma forma, você vai precisar ter o direito ao trabalho de outra pessoa. E isso é escravidão. Se você tiver um argumento contra isso, você pode falar. Mas se você ficar mudando de assunto, eu vou te interromper sim. Você continuar me interrompendo, eu vou descer porque a gente não consegue conversar. Eu tô tentando fazer o meu Fica à ponto. vontade para descer. Eu não te chamei, você pode ficar à vontade para descer. Se você tiver um argumento, fale. O meu argumento é: o Estado existe porque a gente tem um contrato social entre todas as pessoas pra gente conseguir viver em sociedade. Se você não quiser participar, deixa eu terminar. Você vai deixar eu terminar. Se você não quiser fazer parte desse contrato, você vai pro meio da mata e você vive lá, você caça sua comida, etc. Caso contrário, você precisa participar da sociedade. A sociedade implica um contrato. Qual é a palavra? Um contrato por baixo dos panos, assim, um contrato que está subentendido pelas pessoas. Parte desse contrato se trata dos direitos humanos. É uma coisa que a gente adquiriu ao longo do tempo. Você pode gostar, você pode não gostar, mas eles estão aí. A sociedade, né, os seres humanos, enquanto quem que não gosta de direitos humanos? Quem que não gosta de direitos humanos? Chegaram à conclusão. Você pode gostar, você pode não gostar. Tudo bem, vai lá, conclui. Chegou à conclusão de que os direitos humanos faz parte desse contrato que está implícito. E os direitos humanos dizem que as pessoas precisam ter dignidade. Não dá para você ter dignidade morando na rua. Portanto, moradia deve ser direito. Se esse direito é devidamente exercido pelas pessoas, aí é outra história. Mas é o papel do Estado assegurar que as pessoas tenham condição de ter uma moradia, independente de elas terem dinheiro ou não. Porque o ponto dos direitos humanos é que você é um ser dotado de direitos simplesmente por ser humano. É isso que significa, né, os direitos humanos. E ter direito à dignidade é um desses direitos. Então você deve ter direito à moradia, ter direito à comida, à água. Só porque você... O que você acha que é mais importante? É uma pessoa. Só porque você é uma pessoa, você deve ter direito de não morar. Entende? O que você acha mais importante? Você ter o direito à moradia ou você ter o acesso à moradia? Você ter o direito à moradia. Então você acha legal você ter um papel escrito que você tem direito à moradia, mas você morar na rua, você acha isso melhor do que você não ter nenhum papel escrito dizendo que você tem direito à moradia, mas você ter uma casa para morar. Você prefere ter escrito no papel. É isso que você está dizendo? Eu acho que o melhor é a gente dispor de elementos jurídicos que possam assegurar os nossos direitos. É para isso que serve o judiciário. E, portanto, o judiciário construiu quantas casas? Não, mas o judiciário, por exemplo, pode exigir que o poder público se utilize de um prédio que está abandonado para construir moradia popular. É assim que funciona a República. Olha só, um prédio abandonado, ele não é uma moradia, porque se ele não tem saneamento básico, não é moradia. Você não acha que qualquer pedaço de papelão é uma moradia, né? Uma moradia tem que ter saneamento básico, tem que ter eletricidade, tem que ter infraestrutura urbana, você não concorda? Você leu
A Constituição Federal, está na Constituição, que moradias. Na verdade, não está na Constituição. Você não ouviu minha pergunta? Você não ouviu minha pergunta? Tá no... O que eu te Ah, perguntei? mas é porque a sua pergunta ela não faz sentido. A partir do momento que o dispositivo jurídico que trata disso diz que prédios abandonados com muita dívida, onde a dívida já ultrapassa o valor do imóvel, devem ser convertidos pelo poder público em moradia popular. É claro que um prédio abandonado não é uma moradia popular. Qual é a tarefa do Estado, do poder público? É convertê-lo em moradia popular. É isso. Qual é o papel do judiciário? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Olha só, vamos voltar para a pergunta que eu te fiz. Olha só. Você acha que é mais importante a pessoa ter direito à moradia ou ela ter acesso à moradia? Eu acho que os dois, é um conjunto, você não precisa escolher um ou outro. Mas eu acho que ter Mas, direito. tudo bem, mas que olha só, então deixa eu explicar meu argumento. Deixa eu explicar. Para Eu só tô exigir fazendo o um poder argumento. público. Calma, olha só, eu só fiz a pergunta para introduzir aqui no argumento, tá? Vamos prestar atenção no que são as mercadorias, o que são aquelas coisas que são produzidas pela sociedade, que são acessíveis, tá? E aquelas coisas que não são acessíveis à população mais pobre, tá? Então, por exemplo, o celular, que você tem, eu tenho, e existem muito mais celulares do que pessoas nesse país, tá? Se você for ver pessoas pedindo esmola na rua, muitas vezes essas pessoas têm celular na mão, tá? Ou seja, o celular, ele é acessível, mas ele não é um direito, tá? Nenhum governante virou e falou assim, todo brasileiro tem o direito de se comunicar e conseguir saber sobre as notícias, então todo dia o brasileiro deve ter um smartphone. Nenhum político precisou fazer isso para o celular se tornar acessível. Preste atenção, o celular, ele é uma mercadoria assim como qualquer outra. Assim como a moradia, porque a moradia, ela nada mais é do que o fruto do trabalho de pessoas, o fruto do trabalho de empreendedores. Se ninguém trabalhar para construir uma casa, ela não vai existir da mesma forma que se ninguém trabalhar para construir um celular, ele não vai existir. O que o governo deve fazer é garantir a justiça, garantir que não haja falcatrua, que não haja fraude, que não haja violência. Então, no processo de construção dos diversos produtos que nós usufruímos todos os dias, as pessoas elas sempre têm mais acesso àqueles produtos que são menos regulados pelo Estado. Quanto mais o Estado enfia, quanto mais o Estado... Deixa eu concluir, deixa eu concluir. Não, Não mas é pode porque você interromper. Deixa eu concluir. Toda vez, deixa eu concluir. Deixa eu concluir, minha querida. Olha só, eu vou deixar você falar. Agora deixa eu concluir. Toda vez que o Estado... Eu estou concluindo, vou te passar a palavra. Toda vez que o Estado se mete no processo produtivo, ele vai começar a criar desincentivos para a produção. Então, no momento que o Estado vira e fala, todas as pessoas vão ter direito à moradia, o que ele está dizendo é que ele vai pegar um prédio e vai dar para uma pessoa que não pagou para aquele prédio, ele está transmitindo para os construtores de prédio, né, as construtoras, todas as pessoas que trabalham nessa área, que se elas trabalharem ali, elas vão ter prejuízo. Então elas não trabalham. Então você cria escassez. Então você passa a ter menos moradia do que precisa. No caso do celular, o Estado nunca fez isso. Por ele nunca fez isso, o celular sempre se inova, sempre se torna mais barato e mais acessível. Agora a gente passa a palavra. Ah, primeiro, assim, ó, quando a gente tá debatendo política, assim, pode ser opinião, mas a gente tem que falar o que é opinião. E quando a gente dá argumentos de autoridade, quando a gente dá informações técnicas, a gente tem que dar informações corretas, né? E se assegurar das coisas que a gente tá falando. Em primeiro lugar, é uma informação completamente mentirosa. Essa que todos os setores do Estado intervêm, ele desincentiva a produção. Isso é mentira em todos os setores. Um exemplo deles, e ele diminui o acesso. Isso é ainda pior, né? Um dos exemplos é os galpões logísticos que o governo tem para assegurar a oferta e demanda de alimentos da cesta básica. É uma política que deu super certo, que foi premiada na ONU, enfim, que garante ao mesmo tempo o lucro dos produtores de alimentos, como o acesso das famílias mais pobres, né? A gente chama isso de... Como que é o nome da política? Alguma coisa de... reserva de alguma coisa lá, enfim. Outro exemplo, por exemplo... Outro exemplo de que isso não é verdade é o próprio Minha Casa Minha Vida, onde ao invés, tipo assim, ele não só não desincentiva a indústria como que chama? Indústria de construir prédios aí, sei lá, como ele incentiva, né? Porque você está injetando dinheiro nessa indústria, você está incentivando, né? Tudo bem. Injetando dinheiro? Está injetando? Está injetando dinheiro. De onde sai o dinheiro? De onde vem? Impostos. De onde vem os impostos? De onde vem os impostos? Gente, então tudo bem, eu tô em paz com usar meus impostos. O brasileiro mais pobre. Fazer O brasileiro mais pobre. O brasileiro mais pobre paga imposto. Concordo, vou precisar de uma reforma tributária, mas esse é outro assunto. Não vamos fugir do assunto, deixa eu terminar meu ponto. Então não injetou, né? Você entendeu que não injetou? Não injetou. Depois você usou o termo errado. Não, dá pra injetar, né? Dá pra injetar, mas é melhor que não se faça. Mas não injetou. Vamos lá. No exemplo que você deu, não injetou, tá? Tá bom, vamos voltar no assunto. Então, não é verdade que as áreas do Estado interferem. Eu não preciso voltar na besteira que você falou ali atrás. Eu preciso voltar na besteira que você falou ali atrás. Não, você vai comentar quando eu terminar o meu assunto. Não é verdade que os áreas... Você mudou de assunto.
Fala sobre Não, uma coisa de cada eu tô vez. falando sobre o que você disse. Eu tô usando a sua frase. Tipo assim, não é verdade que as áreas em que o Estado interfere diminuem a produtividade, diminuem o acesso. Isso não é Não, verdade. você falou. Eu acho que Mentira, isso é deixa verdade. Você falou em eu terminar de galpões. O falar. que é a área de Deixa eu galpões? Explica, terminar não, de falar. elabore. O que é essa Você área de vai galpões? deixar eu terminar de falar. Você não deixa eu terminar. Eu te dei 2 exemplos no Brasil, mas a gente pode dar exemplos Isso não é internacionais. uma área. Isso não é uma área produtiva da economia, minha querida. Galpões que fazem reserva de Bolsa Família, isso não é um mercado, isso não é uma indústria. Família, Esse exemplo que você deu não é um é exemplo galpão de logístico indústria. de alimentos. É galpão Eu tô, logístico de alimentos. É pra você não, não, fazer. não. Não, peraí. A indústria de alimentos é uma coisa. A indústria automobilística é outra Não. coisa. Você está falando sobre o E galpão que o governo automobilística, eu usa não para gosto de alimentos. Isso não carro. é uma indústria. Isso não é uma indústria. Entendeu? Ó, Você tentou dar um tá bom. exemplo. Tá bom. Calma, deixa eu Não, explicar. ó, Você deixa eu tentou dar falar um exemplo, política. mas você deu um exemplo Não, que não se deixa eu encaixa. falar. Tô tentando falar, você não deixa eu Não, eu terminar, vou deixar cara. você Pelo falar amor de Deus. mentira. Olha só, eu não vou deixar Ó, você falar mentira. Olha só, eu não vou deixar você falar mentira. ó, eu não estou mentindo, eu vou explicar a política pra você. A política é, o governo brasileiro tem galpões logísticos em que eles compram produtos da cesta básica e enchem esses galpões. É arroz, óleo, feijão, etc. Quando o preço está muito alto, o que eles fazem? Eles injetam esses produtos que já estão comprados no mercado, porque isso aumenta a oferta e diminui o preço. Quando o preço está muito baixo, o Estado compra mais, porque isso aumenta o preço. E assim, isso é um mecanismo de mercado que se usa para garantir que não vai explodir nem o preço, nem, Nossa senhora, você falou tanta coisa nem a errada. oferta de alimentos no mercado. Enfim, é só um exemplo de como o Estado pode intervir para aumentar o acesso das pessoas a alimentos da cesta básica, por exemplo. É um exemplo. O outro exemplo que eu dei é o Minha Casa Minha Vida, quando o Estado objetivamente incentiva a indústria. Mas assim, a Mas gente olha pode só, usar. você mesmo já se Não, refutou. eu não vou terminar. Você Eu só mesmo já se resgatei o que eu refutou. falei antes. Eu só resgatei o que eu Você falei mesmo antes. já se refutou. Agora, a gente pode usar também Deixa eu os explicar por exemplos que você se refutou. internacionais. Não, eu vou terminar de falar, depois você me explica. A gente pode usar os exemplos internacionais. A China é um país com uma política econômica extremamente intervencionista, que intervém na economia, assim, de forma violenta. O Partido Comunista Chinês e o governo chinês têm planos, literalmente, para cada setor industrial. É um país que, tipo assim, onde a dívida tá crescendo numa velocidade absurda, e que também tá crescendo para um caralho, entendeu? Que tá atingindo, que tá batendo recorde ano após ano de PIB, com uma política intervencionista. Não é verdade que a intervenção mera e simples do Estado diminui a produtividade. A intervenção ela pode diminuir a produtividade, como já aconteceu, né? Quando, sei lá, congelamento de preços, fiscalização, confisco da poupança, enfim, são políticas ruins que diminuem a produtividade. Isso não necessariamente acontece se você sabe fazer política pública. Bom, Bem, você mudou de assunto para a China. Você quer falar sobre China, é isso? não tem exemplo. Meu Deus, você não consegue seguir uma linha de argumento? O seu argumento foi: as áreas onde o Estado intervém diminuem a produtividade e restringem o acesso. O meu argumento é: não, isso é mentira, e eu te dei 3 exemplos. Você consegue compreender a linha de pensamento? Eu te mostrei que todos os seus exemplos são errados, tá? Você mesmo já mostrou que os seus exemplos são errados. Primeiro porque você admitiu, tá? Você confessou aqui que você sabe que o Estado ele paga tudo isso tirando antes do bolso das pessoas mais pobres do Brasil para tirar a comissão deles e depois entregar as migalhas. Você admitiu isso. Então o Estado primeiro rouba a pessoa mais pobre, depois ele tira a comissão dele e aí depois ele entrega ali um grãozinho de arroz. Você mesmo admitiu isso. Então pronto, você já mostrou que isso não torna a situação mais eficiente. E aí você resolveu dar um exemplo da China, né? Que assim, curiosíssimo, né? Um país que tem um IDH péssimo, um país que persegue minorias religiosas, um país que persegue homossexuais, um país que é completamente sem a possibilidade de criticar o governo, né? Se você for lá, faz uma crítica lá aos ditadores, lá ver o que acontece com você. Então assim, não entende como é que você quis trazer isso para defender o seu argumento. Você tá misturando as coisas. Eu tenho 1 milhão de críticas contra a China. Mas a gente tá falando de economia. Entendeu? Tipo, não, tipo assim, isso é Então uma tá. falácia. Você troca o assunto da coisa pra uma coisa que não tem nada a ver. Então você usa premissas falsas pra descredibilizar o meu argumento. Eu não estou falando de IDH, não estou falando de liberdade, não estou falando sobre nada disso. Eu tô falando sobre economia. A China é um exemplo de um Estado extremamente intervencionista na economia que dá certo, que tem números, que não é legítimo. Dá errado, né? Dá errado. Vamos voltar pro Dá Brasil. certo sim. Dá certo sim, Não, Marco. Você não sabe mais do que Qual é o IDH da China? o Monetário Internacional, que é a Organização das Qual a Nações posição Unidas. Você entendeu? da China no ranking de IDH? Qual é a posição da China no ranking de Mas eu IDH? tô falando de economia, eu não tô falando de IDH. Os indicadores são outros. Mas, minha querida, olha só, IDH leva em consideração PIB, e PIB é economia. Então, IDH não é dissociado de economia, tá? Quais são os 3 indicadores do IDH? Educação, saúde e PIB. Bom, Então, por que beleza, você então falou que você não tinha a ver com economia? Se você sabia disso, por que você falou que não tinha a ver com economia? Porque não tem, porque se trata especificamente de outros elementos. E tem mais uma coisa. O que é IDH PIB? não O que é usa. PIB? Ó, Explica pra gente aí o que é PIB. o IDH não usa PIB, o IDH usa PIB per capita. Isso causa algumas distorções, eventualmente. Peraí, olha só.
Para usar PIB per capita, você precisa usar PIB. Isso aqui é lógico, isso se chama silogismo. Você precisa estudar um pouco Não, de não, mas lógica é antes de debater, diferente, tá? né, pô? É diferente, é Como, diferente. como você falou que A o IDH China não tem usa um PIB se ele usa PIB bilhão per de capita? pessoas morando lá. A China tem 1 bilhão de pessoas morando lá. Eles precisam Já ter mudou de muita assunto. grana no geral. Não tô mudando. Eles precisam ter muita grana pra ter um PIB per capita razoável. E devem chegar lá eventualmente, mas é muito mais fácil. Você tem um PIB per capita alto, quando você é um país menor, e portanto Explica tem pra um gente aqui, minha querida, por que você falou que IDH não tem a ver com economia? Por que você falou isso? Você vai se retratar? Porque o IDH não é um indicador macroeconômico. Você quer essa resposta? IDH não é indicador macroeconômico nem microeconômico. Indicadores macroeconômicos são O pura IDH usa bruta indicadores macroeconômicos. indústria. O IDH usa um Ele indicador. usa. O IDH usa um Então, indicador, mas a pronto. função do Então, IDH, pronto. mas a função do IDH não é Você falar já sobre estudou lógica? Alguma vez na IDH sua vida você fala sobre estudou lógica? qualidade de vida. Você está errado. IDH Você não é sabe o que é indicador silogismo? Você macroeconômico. sabe o que é O silogismo? IDH fala sobre. O IDH é um indicador que diz sobre qualidade de vida das pessoas, não sobre economia. Um país ter Não diz IDH sobre bom não economia. significa. Tá bom, então Você vamos lá. acabou de Ó, falar que Cuba o é um dos países IDH que tem considera o os maiores PIB. IDHs do mundo. Cuba é um país do mundo, não, da América Latina. Cuba é um país que tem um IDH altíssimo. A economia de Cuba é boa? O que o IDH de Cuba diz sobre a economia? Diz que é uma ditadura que nós não podemos confiar nos dados que vêm de lá, obviamente. Porque, Tá bom. inclusive, o Não Human é Rights Cuba. Watch, Não é diversos Cuba que órgãos. faz. Deixa Não é você fez a Cuba que pergunta, faz deixa eu os responder. indicadores. Não é Cuba que Você faz fez os a pergunta. indicadores. Quem faz os Você indicadores fez a é o pergunta. Minha OMS, querida, olha é só, o você EA, fez a. é o Olha só, fica IDA, é quietinha, o fica Fundo Monetário quietinha. Peraí, Internacional. Não calma, é olha Cuba só, que faz os calma. Minha indicadores. querida, olha só. Olha só, você fez a pergunta, agora você vai me deixar responder. Responde. Você perguntou por que Cuba tem um IDH alto se ela não tem uma economia boa. Human Rights Watch, diversos órgãos internacionais já se pronunciaram dizendo que os dados que vêm de Cuba não são confiáveis. Aquilo ali é uma ditadura militar. Tá entendido? Não é, mas tudo bem. Mas vou Não é uma repetir. ditadura militar. Olha, eu vou repetir. Quem faz os Tá bom, indicadores. cara, realmente. Olha, quem faz os indicadores não é Cuba. Tá? Minha querida, olha só, tem outra pessoa querendo subir aqui, o rapaz quer subir, e vou deixar você concluir esse argumento, por favor. Não, por fim, assim, eu observo, moço, que você, como todas as pessoas da direita, tem um certo desprezo, sabias, pela intelectualidade. Eu comecei um debate super Qual livro tranquilo. você me recomenda? Ó, Cidadania Eu do te Brasil. recomendei um. Cidadania no Brasil, José Murilo de Carvalho. Muito bom, um autor brasileiro, ele é Tá ótimo. bom. E tá bom. É, Então você lê esse aqui. Começa com esse aqui, a lei, tá? Frederico Baixar. Aí depois você volta aqui pra debater comigo. tá bom, mas você vai deixar eu terminar de falar. Assim, a Não, gente porque você precisa. já resolveu terminar falando mal de mim. Então, Ó, assim, tá claro, bom. claro, tá tudo Assim, certo. eu queria que você fizesse uma sobre ideias. Quando você quer falar sobre pessoas, Não, mas é porque eu falei pra você, pode concluir. Aí você fala, você tem desprezo pela intelectualidade. Então, pronto, porque você concluiu. Agora vamos falar com um rapaz que é um cara que quer debater, não vai ficar dando papo pra pessoa que não sabe debater. A pessoa não aceita a lógica. Então, o que a gente pode fazer? Marxista falando sobre estudo. Tá? Boa noite. Acho que já é a Fala, segunda vez que eu rapaz. tô aqui. Bom, boa noite. Acho que você já participou da live aqui alguma vez, né?